todas bem-vindas e bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer uma peça utilizando o fio Fischer, o fio Poly da Fischer. Esse fio ele é bem parecido com o fio náutico, tá? Porém, ele é mais leve, ele tem uma pegada mais macia, ó, ele tem uma estrutura mais macia. Então, o náutico, ele tem um agulhamento mais grosso, ele é mais seco. Já o fio de poliéster, ele é agulhado também, por isso que ele tem essa textura, essa aparência do fio náutico, mas ele é de poliéster. E por conta dessa fibra de poliéster, que o fio ele é mais macio que o náutico. Então, se você não gosta de utilizar o fio náutico, experimente o fio de poliéster poly, para você ver a diferença entre o fio náutico e o fio de poliéster, ok? E falando em facilidade, eu trouxe para vocês um tutorial utilizando base em couro, tá? Essas bases aqui nos ajudam aí a fazer um trabalho mais rápido, a não ter o trabalho de fazer uma base. Então, é um investimento que vale a pena. E elas não são tão caras, tá? Você encontra de 5, 10, 8 reais. A minha aqui, ela tem um tamanho de 20 centímetros por 7 centímetros, tá? Mas você encontra de vários tamanhos. Os aumentos que eu vou fazer aqui também é determinado para esse tamanho de base. Então, se a sua base for maior, você vai ter que distribuir os aumentos de forma diferente. Quanto aos acessórios, eu ainda não sei como que eu vou montar essa bolsa. Eu vou montar aqui junto com vocês. Então, eu não sei quais acessórios que eu vou colocar ainda, tá? Eu tenho o ponto na minha cabeça, a base e o fio. Então, bora lá ver o que que acontece. Para fazer a distribuição de aumentos aqui, eu sempre faço dessa forma, tá? Se você faz de outra forma, continua fazendo, mas essa é a forma que eu faço e a forma que eu indico aí para iniciante, tá? Pega 4 marcadores e se você quiser antes fazer um risquinho aqui, ó, você pode fazer. Você vai encontrar o centro da base. O que que é o centro da base? É os pontos que se encontram antes de fazer a meia-lua. Isso daqui é a meia-lua da base. A partir daqui, a gente tem um ponto, a base reta, tá vendo? Aí, chegando aqui, ela começa a meia-lua de novo. Então, aqui, ó, começa... Então, aqui é a minha base reta. Ok? E aí... Aqui eu sei que vai ser os meus pontos sozinhos, pontos baixos, vai iniciar os meus pontos baixos. Então, eu coloco o marcador para saber que aqui começa a minha meia-lua e é onde eu vou distribuir os aumentos, ok? Ah, Nath, mas tem algumas bases que vem aumento aqui no meio. Toda estrutura, gente, depende do modelo da bolsa. Então, por exemplo, se eu quero que essa bolsa ela suba com uma estrutura pequena, eu não vou fazer muitos aumentos. Se eu quero que ela fique mais balonê, com aquele fundo maior, e aqui em cima ela afunile, eu vou fazer mais aumentos. Então, tudo depende do que você quer, de qual resultado que você quer. No caso aqui, eu quero que a bolsa ela suba pequena, tá? Então, os aumentos eu vou colocar somente aqui na parte da meia-lua, com a quantidade que a minha base está pedindo. Então, se eu tenho uma base maior, eu vou colocar mais aumentos. Aqui no meio eu não vou colocar aumento, porque eu quero que ela suba pequenininha mesmo, tá? Então, bora lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, nesse primeiro marcador e já vou fazer o primeiro ponto baixo sozinho, tá? Vou pegar aqui o fio. Se você é iniciante, ó, você segura o fio assim na base, traz a laçada pra frente e fecha aqui, ok? Ai, deixa a laçada solta pra você fechar depois, não precisa de nada disso, ó. Segue aqui. Aqui eu tenho, depois da marcação, depois do marcador, eu vou fazer o primeiro aumento. Então, aqui eu já vou fazer o meu primeiro aumento, já por cima dessa alcinha. Não precisa desmanchar nada depois. Vem aqui, ó, e faz um aumento. A única coisa que eu te digo é, aumente a laçada, tá? Traga a laçada bem alta, faça os pontos folgados, porque aqui a gente vai subir uma estrutura de ponto, a gente vai subir toda a bolsa aqui.
Então, se você faz esse ponto muito apertado, ele vai fazer isso aqui na sua base, vai esticar, vai acabar danificando a base em couro. Então, aqui, se você tem um ponto apertado, ó, insira, puxe bastante o fio, ó, puxe bastante mesmo, deixa ele bem folgado e fecha, ok? Para que aqui não fique apertado. Senão a sua base ela vai emborcar, não é por conta de falta de aumento, é por conta da tensão que você colocou aqui. Então, fiz um aumento, um ponto, vou fazer outro aumento. Um ponto, um aumento. Um ponto. Então, eu vou finalizar aqui com um aumento, certo? Tira o marcador. E aí, é só você seguir aqui agora com o ponto baixo, sozinho, normal, tá? Eu vou cortar essas unhas que elas já estão atrapalhando. Então, ó, segue aqui fazendo ponto baixo, sempre folgado. Ah, Nath, mas se eu colocar tudo aqui de aumento, a sua lateral aqui, ela vai ficar bem balonê, bem espaçosa. Seguir fazendo ponto baixo aqui por toda ela, sem apertar o ponto, tá? Cheguei aqui, ó, já tirei o marcador, eu vou iniciar a sequência de aumentos. Aumento. Um ponto. Aumento. Um ponto. Aumento. Um ponto. Aumento. Perfeito. Tira o marcador, faz ponto baixo por todo o resto da base. O último ponto aqui da base, tira a laçada, vem aqui, ó, primeira correntinha, tá? Aqui é o primeiro ponto baixo, aqui é a primeira correntinha. Eu sempre falo que se você é iniciante e você não consegue identificar qual é o primeiro ponto, sempre que você subir o primeiro ponto, você coloca o marcador, que assim você não confunde que aqui é o seu primeiro ponto. Inseriu por debaixo da correntinha, leva a laçada lá para trás. Ajusta para ficar todos do mesmo tamanho. Vem aqui, ó, neste elo, insere no meio da agulha, no meio da correntinha, inseriu, pega o elo que tá aqui atrás. Ok? Pegou, põe esse aqui, ajusta. E aí, você vem e sobe um ponto baixo, passando aqui por dentro de tudo. Subiu, fecha o ponto. Perfeito? Dessa forma, a gente vai subir aqui a carreira de ponto baixo, inserindo no meio da correntinha e pegando ela aqui atrás, tá? Atrás do ponto baixo tem esses elos. Você vai inserir a agulha aqui e vai pegar essas duas alcinhas, a da correntinha e o elo. E vai subir aqui, dar uma primeira base para nossa sequência de pontos. Aqui, ó, o último ponto, ó, fecha o último ponto, vem aqui de novo na primeira correntinha, aqui é o ponto baixo, aqui é a correntinha, leva a laçada para trás.
levou a laçada aqui pra trás, vamos fechar do mesmo jeito, tá? Inseriu, pega essa alcinha aqui, ajusta. Ajustou, sobe um ponto baixo. Tô fazendo bem apertadinha pra ela não ficar com espaço aqui, o buraco, né? Então, ó, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou voltar aqui no mesmo lugar do ponto baixo, no mesmo, aqui no pezinho, e vou fazer um ponto meio alto, ó. Laça, vem aqui no pezinho, no mesmo lugar. Não é no ponto anterior, não é no próximo ponto, é aqui no mesmo lugar. Só que no pezinho do ponto, ó. Fecha o ponto. Fez isso, vem pro próximo. Feito o primeiro, pula esse daqui, vem no próximo, ó, ponto baixo. Qual que é o meu ponto de base? Esse. Faço, dou a laçada, venho aqui no ponto onde eu trabalhei, insiro e fecho o ponto meio alto. Novamente, ponto baixo, pulo, venho aqui no próximo, ponto baixo, no mesmo lugar, no pezinho do ponto baixo anterior, fecho o ponto, certo? Vai ficando assim, tá? Esse ponto que a gente pulou, nós vamos fazer o ponto meio alto na próxima carreira aqui, tá? Então, não se preocupa, não vai ficar esse buraco, não. Na próxima carreira, nós vamos fazer ponto baixo, ponto meio alto, inserindo aqui, perfeito? Então, vou seguir aqui, ó, sempre pula, vem no próximo. E não aperta o ponto, tá? Se você tem um ponto apertado, troca de agulha. Então, aqui, ó, no mesmo ponto baixo que eu trabalhei, eu venho no pezinho. Finalzinho da carreira, ó, tô aqui, vou fazer o meu ponto no ponto de base aqui onde eu trabalhei. E aí, ó, pulo esse, venho no próximo. Ó, no mesmo ponto, não é aqui, tá, gente? É no mesmo ponto. Fiz. Vou fechar a carreira, tá? Venho aqui, pega a correntinha, leva a laçada lá para trás. Trouxe a laçada para trás, vou fechar do mesmo jeito. Fechei o primeiro ponto baixo, né? E aí, casou de terminarmos com 2 pontos aqui sem o espaço, né? Vamos dar sequência mesmo assim, se o seu não aconteceu isso, que bom, tá? Então, ó, fiz o ponto baixo, agora a nossa sequência aqui, ela vai ser bem fácil também, tá? Nós vamos continuar fazendo o ponto baixo e o ponto meio alto. Porém, nós vamos inserir onde? Naquele ponto que a gente pulou, tá? Os pontinhos que nós estávamos pulando. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo, vou laçar, vou vir aqui, ó, e vou fazer o ponto meio alto. Apesar que nesse primeiro aqui nós não pulamos nenhum, né? Por conta que deu igual. Então, ó, ponto baixo. Vem aqui, ó, onde a gente pulava e insere aqui dentro, pra fechar esse buraquinho do ponto que a gente pulava, tá? Ponto baixo, ponto meio alto aqui.
ok? Deu pra entender? Então, aqui eu tenho o ponto baixo e o ponto alto. Eu tô pulando ele, vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou fazer o meio alto no mesmo lugar que eu tô fazendo o ponto baixo, só que aqui embaixo, tá? Então, é a mesma sequência. E esse que eu pulei aqui vai ser no meu próximo ponto meio alto, tá? Na minha próxima carreira. Então, bem simples esse ponto. Ponto baixo, ponto meio alto aqui embaixo. Novamente, pula aqui o ponto alto, vem aqui no próximo, faz o ponto baixo, ponto meio alto. Pula, próximo, ponto meio alto, tá? Então, é só você localizar o ponto que pulou, tá? Esse é o ponto que a gente pulou na carreira anterior. Então, pula o ponto meio alto, vem aqui, ponto baixo, vem aqui embaixo, onde você pulou, e faz o meio alto. Vou fazer isso por toda a carreira, tá? E aí eu volto pra gente fechar de novo. Ponto baixo, ponto meio alto, tá? E aqui eu não faço nada, fecho a carreira. Venho aqui na alcinha, leva a laçada pra trás e repete tudo de novo, tá? E repete tudo de novo. Ajusta a laçada para não ficar um trabalho diferente. Vai inserir aqui. Fechou, fecha o ponto baixo apertadinho. Volta aqui onde a gente estava pulando. Volta aqui, ó, onde a gente pulou e faz o ponto meio alto, ok? Então, essa vai ser a sequência, gente. Pula o ponto meio alto, vem aqui no ponto baixo e faz um ponto baixo. Só que como a gente pulou, se não fizermos outro ponto, a base ela vai emborcar. Então, nós vamos fazer outro ponto onde pulamos aqui na carreira anterior, que foi o ponto meio alto. Então, esse ponto meio alto que a gente pula é o ponto que a gente trabalha na carreira, na próxima carreira. Perfeito? Eu vou seguir aqui, então, fazendo todo o trabalho dessa forma e volto pra gente ver como que vamos construir aí os acessórios, o fechamento dessa bolsa. Olha essa trama por dentro, minhas senhoras, que linda, né? E aí, eu finalizei aqui, eu acho que já tá num tamanho bacana. Caso você queira maior, é só você crescer ela num tamanho maior, tá? Aqui, ó, eu aumentar pra tirar a medida pra vocês. A minha tá com 22 por 14, tá? Aqui agora a gente vai fazer o acabamento, ok? Pra mim, é uma bolsa pequena, não é uma bolsa grande. Se você for fazer ela maior, de fundo, você vai precisar de uma base
maior. Se você for fazer ela mais alta aqui, vai ficar muito tubular, tá? Então, eu acho que esse é o tamanho ideal, ok? Então, vamos fazer um acabamento. Antes da gente ir pro acabamento, ó, quero mostrar esse detalhezinho aqui pra vocês. Tá vendo essa alcinha que fica ficando? Que vai ficando aqui, ó. Tá vendo? Essa é a alcinha aqui do ponto meio alto. Então, quando a gente insere aqui, faz o ponto baixo, faz o ponto meio alto, o ponto meio alto vem e esconde aqui o ponto baixo e vai ficando essa alcinha aqui do ponto meio alto. E aí fica assim, bem bonitinho, essas escadinhas e o ponto assim, na diagonal, que eu acho lindo pontos assim. Então, gente, é um ponto básico, só que dependendo do lugar que você coloca ele, já dá esse efeito diferente, tá? Então, é um ponto baixo e um ponto meio alto, mas se você coloca ele em pé, já dá uma diferença. Se você coloca ele assim, já dá outro efeito. Então, as possibilidades que a gente encontra aí no crochê, nos pontos, que vai diversificando o trabalho. Aqui é onde a gente fechava a carreira, então ela ficou com essa lombazinha. Ficou com uma lombadinha assim, é bem discreta, mas ficou. Então, o que que eu faço? Como aqui é o início do trabalho, a gente aperta mais o ponto, né? A gente pode esgarçar essa parte aqui. Então, ó, puxa aqui, ó, o ponto pra dar uma esgarçada nele, sabe? Pra ele ficar folgado. Só aqui onde a gente fechava as carreiras, né? Às vezes eu uso esse truquezinho aqui, viu? Dependendo do ponto, ele volta pro lugar e fica igual aos outros. E aí, ó, esgarça aqui, tá? Pra ele não ficar com uma lombada tão alta, tá vendo que aqui ficou? É por conta do elinho que puxou, repuxou aqui. Mas é só ajeitar. Pra que o ponto, ele volte pro lugar aqui da base também. Isso é detalhezinho de pessoas que é muito perfeccionista, né? Porque nem mostra tanta diferença assim. Então, ó, tá vendo? Já deu uma boa melhorada aqui no acabamento, olha só. Tá vendo? Ela fica do tamanho dos outros se você puxar aqui. Porque quando a gente faz a emenda, a gente acaba repuxando os pontos, né? E olha só, ok? E aqui fica a costurinha, ela fica na diagonal, mas fica bem discretinha, não fica uma coisa, nossa, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem. Ok, então vamos pro acabamento. Acabamento eu vou fazer baixíssimo, bem simples. E aqui, gente, eu tô em dúvida como que eu fecho essa bolsa, né? Pra fazer baixíssimo é dessa forma, todo mundo já sabe, já conhece o baixíssimo, inseriu, tira tudo. Eu estou em dúvida se eu fecho, se eu faço uma aba para ela, se eu uso enforcador, vou aproveitar esse espaço aqui, ó, e colocar um enforcador. Tô em dúvida aí no que eu uso aqui nessa bolsa. Até o final do vídeo eu decido como que eu finalizo ela de acessórios. Vamos lá. Último baixíssimo, tira o fio, corta ele. Finaliza como de costume, tá? Passa aqui, ó, nas duas correntinhas. Passa o fio por dentro. Não sei porque eu cortei tão grande assim. Vem aqui, ó, de trás pra frente, vai inserir no meio aqui do baixíssimo. E leva o fio pra dentro.
Ajusta ele pra ficar do tamanho dos outros, tá? Ok. E aí, meu amor, aqui agora é só você esconder o fio aqui dentro e arrematar cortando e queimando a pontinha dele com um isqueiro, porque aqui é fio de poliéster, né? Se você não queimar a pontinha, ela vai desfiar, tá bom? Eu vou jogar essa daqui pra dentro, depois eu queimo. E olha só, tá? Pode fazer mais ponto baixíssimo. Se você quiser, você pode fazer mais 2 carreiras de baixíssimo, mais 3, pra ficar um acabamento aqui bem juntinho. Mas como eu acho que eu vou pôr um enforcador nela, eu vou deixar sem fazer mais carreiras de baixíssimo, pra utilizar esse espaço aqui, ó, pra colocar o enforcador. Vamos lá para os acessórios? Vamos ver se dá certo? Vamos ver se dá certo o enforcador? Bora lá. Olha essa alça que belíssima, ela vem com esse couro dentro. Eu amei, eu acho que eu vou utilizar ela como alça, tá? E aí, a gente tem a opção de fazer uma aba aqui, ou fechar ela com um enforcador. O que vocês acham? Se vocês quiserem uma aba, eu posso trazer depois, mas eu acho que eu vou pôr esse enforcador nela, tá? Ela vai ficar aqui enforcadinha, nesse jeito. Ah, eu acho que vai ficar linda. O que vocês acham? Tá? Eu vou colocar esse enforcador com essa alça, ok? A bolsa, o passo a passo você já tem, né? Então, os acessórios, ele é indiferente. Você vai colocar aí o acessório que você quiser na sua peça, tá? Eu tenho aqui esse, eu acho que é assim que põe, eu nunca usei esse enforcador. Eu acho que tem que desmanchar ele, tirar daqui, né? Será que é assim, gente? Vamos usar, eu acho que é. E aí, a gente vai passando aqui, escolhe o meio dela, né? E vai passando aqui entre os espaços, tá? Eu coloquei aqui o primeiro, passei por trás e vim pra cá. Aí, aqui, como eu quero que ela feche dessa forma, ó, quero que ela feche assim. Então, eu vou vir aqui, passar ele pra dentro, tá? É igual o enforcador com fio de malha, aí aqui eu vou vir com ele nessa lateral. Tá vendo? Pra ele ficar aqui assim, né? E volto com ele aqui pra dentro. E agora eu pulo pra cá, né? Eu venho aqui, ó, e levo ele pra lá. E aí eu dou um espaço aqui, ó, bastante espaço, e faço como eu fiz aqui, ó. Vem com ele pra dentro, sempre deixando o dourado pra fora, tá? Verifica se tá pra fora, e aqui eu já venho com ele pra cá, tá? Então, ó, já venho com ele aqui na lateral da bolsa. Tô pensando aqui se eu faço uma aba, tá? Vou decidir ainda. Tô com vontade de fazer uma aba. O que vocês acham? Fala aí. Comenta aí pra mim enquanto eu ponho. Se tiver muito comentário de uma aba, eu trago a aba pra essa bolsa. Se não, ela vai ficar assim mesmo. E aqui agora, você vê aqui, ó, onde que você quer que ela dobre. E volta com ela, tá? Eu vou voltar com ela aqui. Eu vou botar mais um douradinho aqui na frente. É couro, né? Então ele é duro. Ele é seco. E aí eu vou vir aqui, só pra dar esse charmezinho aqui na frente dele aparecer, o dourado. Senão eu já podia pular pra cá, tá? Mas eu quero que o dourado apareça aqui na frente. E aí eu volto aqui. Beleza, agora deu certo, eu espero, né?
Ai, meu Deus. Pronto, vamos ver. Vamos fazer o teste. E aí você vem aqui, ó, e põe um bagulhozinho. Põe ele, ajusta aqui. Então, o que a cliente vai fazer? Ela vai abrir a bolsa, bonitinha. Pera, que aqui é o fechamento, né? Ela vai abrir, ó, vai pôr tudo que ela quiser. Show. Tá? Abriu, fechou. Tá bom? Então, deu certo. Vem com ele, ó, que aí não abre, ó. Vem com o trecozinho, põe aqui e ficou bem bacana. Eu gostei, viu? Primeira vez que eu uso esse negócio, ele até que ficou legal. E aí, ó, a frente vai ficar assim. Aqui você pode pôr ponteiras, tá? No meu aqui não veio e eu tenho ponteiras aqui só no prata. Senão eu já ia colocar pra vocês a ponteira aqui, pra não ficar só esse nozinho. Acho mais charmoso se tiver ponteiras, né? Vai ficar penduradinho assim no corpo da cliente. Eu gostei, viu? E aí nós vamos colocar essa alça. Eu não vou colocar argola. Se vocês quiserem, pode colocar, tá? Uma argola articulada aqui. Eu vou colocar um mosquetão direto. É um mosquetão que gira. Não gira? Gira sim. Ele gira, ó. Meio durinho, mas gira. Tá? E é bom porque a alça não embola com esses mosquetão que gira. Vou colocar ele aqui mesmo. Prontinho, coloquei ele aqui bem no espaço, tá? Daquele ponto que a gente pulava e tinha um espaço, ó. Coloquei bem aqui. Eu não filmei porque a minha unha é grande e atrapalha e demora pra colocar o mosquetão. Então, eu já coloquei. Aí, quando a bolsa tiver, a alça ela tiver assim, ele vai ficar baixinho, tá? Quando tiver usando, ele vai ficar em pé, tá? Então, é bem legal, ó. Que não fica em pé o tempo inteiro. Perfeito, mulherada. Sobrou bastante fio, vocês podem ver. Ajeita aqui. Sobrou bastante fio, então dá pra você fazer outra bolsa. Eu acredito que dê, porque olha, metade do rolo. Acho que não foi nem metade, tá? Então é uma bolsa econômica e muito... É uma bolsa super econômica, eu tenho certeza que você venderia essa bolsa sim. Olha que luxo, que delicadeza uma peça dessa. Para as vendas de fim de ano aí cai super bem, entendeu? Então é uma peça que você vai economizar, que você pode apostar no seu catálogo, porque com apenas um rolo você faz duas. Fez duas dessa, você já consegue tirar aí uma boa porcentagem de lucro. Então, sugestão de preço, que algumas gostam de sugestão de preço. Olha, pensa comigo, você gastou menos de um rolo. Um rolo desse custa em torno de 35, 37 reais. Divide no meio o preço do rolo. Aí você vai somar aqui os acessórios. Nessa alça eu não me lembro, acho que eu paguei nela. Deixa eu ver se eu tenho o preço dela aqui. Bom, eu não me lembro o valor de todos os acessórios aqui, tá? Mas uma alça dessa, ela custa mais ou menos em torno de 20, 25 reais, né? Chutando aí. E eu coloquei essa que tem um courinho, mas você pode colocar uma corrente comum, ok? Você pode entrelaçar o fio dentro da corrente também, vai ficar super legal e mais em conta, né? Pensando assim, em investimento. Base de couro você encontra aí por 5, 8, 10 reais. Então, você vai somar aí. E pra mim aqui, eu diria que a minha custou por volta de custo aqui de produção. Eu diria que o custo bruto dela aqui foi por volta de 65 reais, tá? Já que eu não me lembro quanto que eu paguei nesse enforcador e nessa alça. Eu tô chutando 20 reais na alça, 10 reais nesse enforcador. Tô chutando porque eu realmente não me lembro, tá? E então, contando aí, dividir o fio, 17, metade do rolo.
Então, chutando uma precificação bruta, porque a gente sabe que a precificação, ela não é somente somar o material, ela tem outros custos por trás, tem o seu tempo, o seu trabalho. Então, mais sugestão de preço aí para você montar um catálogo para o fim do ano e vender algumas pecinhas, até você se especificar em uma precificação, eu diria que a partir de R$ 120 uma peça dessa, tá? Aí você pode colocar 120, 140, 160, tá? Você está começando agora, não tem uma cartela de clientes. Você vai cobrar o preço justo pelo seu trabalho, um preço aí razoável. Para quê? Para ter uma cartela de clientes. Você monta sua cartela de clientes, sua listinha de cliente. A pessoa ela compra a primeira vez de você, ela vê que seu trabalho é bacana, é bem feito, é de qualidade, ela vai retornar a comprar de você. E aí sim, com uma base de clientes, você começa a ter peças mais caras no seu catálogo. Não adianta nada você ter peças de R$ 400, R$ 500 e não ter uma clientela aí para comprar, ok? Se eu estiver errada, coloca aí nos comentários. Mas antes de você não pode cobrar R$ 40, R$ 50 numa peça dessa. Mas também já chegar cobrando R$ 400 sem ter uma cartela de cliente que te recomenda, que realmente conhece o teu trabalho, é um tiro no pé, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, que você consiga fazer as peças, consiga montar o teu catálogo aí de fim de ano e consiga fazer suas vendas, tá? A gente fala mais sobre vendas dentro do meu curso de vendas, tá? Porque a venda é um assunto mais delicado, então é para aquelas pessoas realmente que está preparada para tocar na ferida, né? Que as vendas é uma ferida que dói, uma ferida aberta que dói. Então a gente evita. Então, dentro do curso de vendas, eu falo sobre vendas, sobre empreendedorismo, mas espero que vocês tenham gostado da aula. Coloca a sua etiqueta para fechar com chave de ouro e não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Chegou até aqui, gostou do conteúdo, deixa o seu like para ajudar a Nath e compartilha no grupo das crocheteiras. Compartilha esse vídeo com crocheteira que você conhece, que está iniciando ou que não está iniciando, que você gostou do canal, tá? Para que ela venha aqui visitar e conhecer os meus tutoriais. Um cheiro, mulherada, um cheiro, meninos, que se estiverem meninos aqui também. E até a nossa próxima aula.